Continuando aqui os nossos vídeos, vamos para a segunda parte do vídeo, que é os signos de terra. Então, nós vamos falar sobre Touro, Virgem e Capricórnio. E o mês de abril, o que reserva em termos de desafios e oportunidades para cada um deles. Vamos começar com o signo de Touro. Quais são as energias para os signos de Touro? Nós temos a Roda da Fortuna, a Justiça e o Imperador. Bem, essas três cartas nos dizem o seguinte: há uma mudança inesperada na sua vida, há uma descoberta inesperada na sua vida, algo vai acontecer que vai trazer justiça e ao mesmo tempo abalar sua estrutura, né? Então, de alguma forma, temos aí no mês de abril surpresas para os taurinos, né? Os taurinos vão ter surpresas. E essa surpresa trará consigo uma justiça, né? Uma justiça abalando a sua determinação, abalando a sua estrutura. É bom, é ruim? Como é que vai se dar isso? Não sabemos ainda, vamos ver. Como desafio, acreditar na espiritualidade, acreditar na sua conexão, na sua espiritualidade, na sua conexão espiritual, ter uma atitude. Ter uma atitude em relação ao seu relacionamento e também as questões materiais. Então, é um momento em que você vai se questionar sobre o seu relacionamento. Então, estamos falando de um desafio em relação ao relacionamento. Então, teremos mudanças inesperadas nesse relacionamento. E para isso, você precisa acreditar muito na espiritualidade, muito na sua intuição, muito naquilo que você, na sua firmeza interna, né? Então, é um momento de desafio. Por quê? Como oportunidade, você pode descobrir uma traição. Traição esta que pode ser de uma terceira pessoa de ponta ou uma traição de um outro aspecto, né? Porque lembrando que traição não significa necessariamente que a pessoa está te traindo com alguém, né? Ela pode enganar-te, ela pode esconder coisas de você, ela pode falar que está fazendo uma coisa e está fazendo outra, pode estar escondendo dinheiro, pode estar, enfim, de qualquer sorte, essa revelação vai ser um pouquinho dolorida, né? Então, essas mudanças que irão acontecer no mundo dos taurinos, para os que estão se relacionando no mês de abril, será uma coisa não muito positiva, porque vai trazer justiça para vocês. Então, se vocês estão sendo enganados de alguma forma, se alguém está faltando com a verdade, seja um sócio, seja um amigo, seja um amor, né? E essa, como eu te falei, essa carta tanto pode significar uma terceira pessoa de ponta no seu relacionamento, como também pode ser outros tipos de traição, né? Então pode ser traição de um sócio, pode ser traição de um amigo, né? Ele não está falando a verdade, está faltando com a verdade, e isso vai de alguma forma te trazer muito sofrimento e muita dor. Então é o momento de você planejar como é que você vai lidar com essa situação. Então, em acontecendo essa situação, você vai ter que planejar como é que você vai, né, sair, né, resolvê-la, na verdade. Então, as cartas têm como oportunidade você resolver um relacionamento que, pelo que eu estou entendendo, não está bom. Ele parece bom, né? Ele parece sólido, ele parece estável, mas, na verdade, ele vai revelar coisas para você que talvez você não goste muito. Mas isso trará justiça na sua vida e fará com que você possa decidir o que você quer. Se você deseja continuar com essa pessoa, com esse relacionamento, com essa conexão, ou se você pretende, né, abrir mão disso e ir para novos caminhos. Porque essa carta nos diz isso, né? Ela tanto nos fala sobre ir, deixar, né, tomar atitudes, ter coragem até de confrontar essa pessoa sobre o que exatamente ela está faltando a verdade com você, mas o fato é que ela está faltando com a verdade. Então é preciso, ao ser desnudado isso, você entender como você vai lidar com isso, com toda a sua coragem, com toda a sua força e toda a sua determinação, tanto coragem, quanto força, quanto determinação, quanto uma atitude, né? Tomar uma atitude em relação ao seu relacionamento.
aquilo que você considera sólido, aquilo que você considera como bom, seja um sócio, seja um amigo, seja um amor, né? Aí vai depender da relação importante que você tenha. Mas o fato é que essa relação vai acontecer alguma coisa no mês de abril que vai desnudar, vai lhe trazer justiça e você vai poder decidir o que fazer com isso, né? Vai causar sofrimento? Não tenha dúvidas. Algumas decepções virão à tona, porém você tem a oportunidade de trabalhar isso, né? De entender que ao acontecer, aconteceu por uma justiça divina, porque era necessário que você saia dessa escuridão. Tanto que a carta do baralho cigano fala da lua. Então é um momento de desnudar as coisas que estão obscuras na sua vida. Então é um momento de você vir à luz aquilo que está oculto nessa relação. Então é um momento de desnudar as coisas e observar o que vem. Ao aparecer, a decisão de continuar com a amizade, com a sociedade, com o amor é sua. Você pode decidir ir, decidir ficar. Depende da falta que essa pessoa cometer, vamos dizer assim, né? Aí a decisão é sua. Então os taurinos terão um mês bastante agitado, com uma justiça vindo na vida de vocês. Eu diria, inclusive, para quem está com causa na justiça, é um momento de ganhos, né? Que também falo de ganhos, ganhos de justiça para vocês, mas que não sei se essa justiça vai trazer muita felicidade, não. Não sei se essa causa ganha, ela vai trazer para vocês o resultado que vocês desejam. Pode ser que não traga esse resultado tão bom assim, mas o fato é que vocês têm algo a ser descoberto e ser desnudado nesse momento. Então, há uma causa, uma situação que precisa ser revelada para vocês. Então, tomem cuidado, observem e entendam que essa revelação traz para vocês a justiça, né? Onde vocês se libertam da dificuldade e podem, então, tomar a atitude e a coragem de decidir ir, deixar a situação para trás e ir para o lugar que vocês quiserem, para o caminho que vocês assim decidirem. Então, é isso aí, taurinos. Vamos agora falar para o signo de Virgem. O que o mês de abril convida os virginianos? As cartas que saem como energia central é o eremita, o julgamento e a temperança. Bem, convida os virginianos a buscar a sabedoria, a tranquilidade e a inteligência para entender nesse momento o que foi colhido, né? O que você já teve como colheita, se isso está realmente satisfatório na sua vida, se é isso que você queria, e também atender ao chamado da espiritualidade da sua própria alma, para entender os caminhos que possam, né, vir aí, o que você vai explorar, o que a sua alma está pedindo nesse momento. Então você tem um chamado, né, e precisa ouvir esse chamado para entender que existem coisas a serem realizadas e feitas. Mas para isso, o virginiano precisa entender uma coisa que é muito difícil, que é chamada tempo e esperança. Ou seja, nada acontece na pressa e na rapidez com que a gente gostaria. As coisas acontecem ao seu tempo. E esse talvez seja o maior dos problemas virginianos, que é o controle sobre as coisas. Então eles acham que tem controle sobre o tempo. Não, não tem. Não tem controle sobre o tempo. As coisas acontecem quando elas precisam acontecer, ou melhor, quando a gente está preparado para recebê-las. Então, nesse momento, os virginianos precisam se preparar para receber aquilo que eles querem, a vitória que eles tanto desejam, né? A vitória sobre um relacionamento, sobre um concurso, sobre um novo emprego, não importa o que você esteja procurando, o fato é que você precisa estar preparado para receber essa oportunidade. Para isso, o chamado, para isso, entender e olhar para dentro, entender o que eu preciso, né? Vamos imaginar hipoteticamente que você quer um trabalho.
Então você precisa analisar se você tem o conhecimento necessário, se todas as ferramentas estão na sua mão, se você realmente está preparado para essa oportunidade chegar até você. Se não, utilize o tempo como seu aliado e vá em busca do conhecimento que você precisa, né? Falando especificamente, dando o exemplo aqui de trabalho. Como desafio para o mês de abril, o equilíbrio, tentar o equilíbrio, tentar encontrar uma baixa da ansiedade. Então, os virginianos esse mês, como todos os meses, né? Porque virginiano tem essa coisa da ansiedade por querer realizar, do querer fazer tudo, de estar tudo pronto e agora nesse instante. Então, ou seja, não está tudo pronto agora nesse instante. Há um chamado para você entender esse processo que às vezes a gente tem a oportunidade, mas não está preparado. Então você precisa estar preparado. Então abaixa um pouco a sua ansiedade, entenda esse processo que vai ocorrer no mês de abril. Busca a sua inteligência emocional, entenda que nada vai acontecer exatamente ao seu tempo e agora, né? Você vem passando por momentos de muita ansiedade e muita dificuldade de pegar no sono. Então tem virginiano que já não dorme faz bastante tempo. Então o desafio é tentar encontrar esse sono, tentar encontrar essa harmonia, essa calma, esse equilíbrio entre a minha expectativa, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero que aconteça, que eu quero que realize, e o tempo para realizar, né? Entender que às vezes não chega porque eu não estou preparado, né? Eu ainda preciso entender se eu estou ou não preparado. Observe o chamado da sua alma. Você está preparado? Você está nesse momento com as condições para receber o que você quer? É uma análise que você tem que fazer para que você então obtenha a vitória. Então, para você chegar na vitória que você quer, o desafio que você tem é o equilíbrio, é tentar manter o equilíbrio, baixar a ansiedade, baixar a pressa, né? Baixar o nível de perfeição, lembrar que nem tudo é perfeito, que a gente às vezes não precisa começar mesmo não sendo perfeito, mesmo não estando absolutamente correto, mesmo tendo que ser ajustado ao longo do caminho, né? A oportunidade, vocês têm várias oportunidades de ganhos, de realização esse mês, mas precisa entender esse processo de baixar a guarda, de entender que nada acontece no tempo de vocês, que às vezes a imperfeição faz parte da perfeição. É o momento de vocês irem ao combate, à luta, mas não se enganarem em relação ao tempo, em relação à rapidez e eficiência das coisas. As coisas não vão acontecer ao seu tempo, na hora que você quer, no momento que você deseja, da forma como você quer. Estamos falando também de baixar um pouco a expectativa da perfeição. Então, abaixe um pouco a expectativa da perfeição e entenda, você às vezes precisa começar e ir ajustando ao longo do caminho e vendo o que é que eu preciso fazer para ajustar as coisas, né? Para você então alcançar a sua vitória. Porque existe sim o desafio da vitória e ela é real na sua vida. Ela é real para aquilo que você deseja. Seja realizar um casamento, seja realizar uma sociedade, seja você passar um concurso, buscar uma oportunidade, achar um novo emprego, achar um namorado, não importa qual é o seu projeto. Seu projeto é factível, ele é possível de acontecer, mas ele precisa que você entenda o tempo das coisas. Entenda que você tem que estar preparado para receber isso na hora que ela chegar, para que você não perca essa oportunidade, porque essas oportunidades estão no seu caminho, sim, né? Você tem que ir à luta, arregaçar as mangas, trabalhar muito essa sua intuição, que aliás nos virginianos ela é bastante aflorada, entender se a colheita é o que você quer, se você pretende novas colheitas, então plante novas sementes, busque por coisas mais palpáveis, mais equilibradas na sua vida. Então busque situações, pessoas e coisas que trazem para você mais equilíbrio,
né? De repente uma meditação, uma caminhada, uma modificação na sua alimentação, para que você obtenha esse equilíbrio, que é o que tanto vocês têm como desafio esse mês. E não se enganarem mais, entenderem que o tempo ele é dono da sua verdade, vocês não vão conseguir controlar o tempo, vocês não vão conseguir controlar pessoas, e que as coisas acontecem da maneira que elas têm que acontecer. Não busque pela perfeição. Muitas coisas irão acontecer, às vezes até de forma errada, mas que vão dar certo. O errado que dá certo, o imperfeito que vira perfeito. Esse é o aprendizado de vocês para o mês de abril. E digamos que para a vida, né? Então os virginianos precisam sempre de buscar situações de equilíbrio, de se equilibrarem, de tentarem baixar a expectativa, entender que tudo é um tempo, tudo é um trabalho, que a colheita que você tem hoje, você pode ter uma nova colheita se você assim desejar, arregaçando as mangas e plantando uma nova semente, né, para colher lá no futuro. E que para o conselho para os virginianos do baralho cigano é o Sol. Então é um mês em que vocês sim vão realizar o que vocês querem, tá? Vai acontecer o que vocês querem, mas não ao tempo que vocês querem, da forma que vocês desejam. Vai ser do jeito que a espiritualidade e o mundo acharem necessários como lição para cada um de vocês. Então o que vai acontecer? Vai, não importa o que seja, vai acontecer, é uma vitória, um mês de vitória para os virginianos, mas é um mês também de muito trabalho e aprendizado com relação ao tempo, com relação à forma, com relação àquilo que a gente deseja. Busque a sabedoria, busque o conhecimento. É um momento de você buscar sabedoria e conhecimento, tanto na espiritualidade quanto também nos livros, né? Por que não? Nas leituras, nos livros, nos cursos, naquilo que você precisa para encontrar a oportunidade e estar realmente preparado para ela. A espiritualidade está lhe dando tempo de preparo. Então você vai se preparar para que a sua oportunidade aconteça, você vá à luta e assim você se livre das ilusões, né? Conseguindo chegar no seu sol, na sua vitória. Boa sorte para os virginianos. Vamos ao último signo de terra, que é Capricórnio. Então vamos ao último signo, que é Capricórnio. Quais são as energias centrais do capricorniano? Temos a Torre, o Papa e o Diabo. Bem, essas três cartas juntas nos falam que haverá uma ruptura, algo externo ou mesmo interno, né? De repente algo interno ou externo, enfim, alguma coisa que vai abalar essa relação de vocês, essa união de vocês. Eu falo de casamentos, mas também falo de sociedades, de amizades, enfim. Há um momento de ruptura aqui. Por quê? Porque essa relação está trazendo para vocês uma coisa ruim, né? Vícios, tentações, uma dependência emocional. Estamos aqui falando principalmente de dependências emocionais. Então vocês estão numa relação onde não está agradável, não está bom para vocês. Então para os capricornianos acontecerá algo para romper esse laço, principalmente para aqueles que há muito tempo vêm desejando que essa dependência emocional acabe, ou se finde, ou melhore, não importa. E para aqueles que não estão conseguindo ainda se livrar dessa dependência emocional, eu convido vocês a fazer uma terapia, né? Vale a pena. Aqui nesse caso vale super a pena, até para que a própria transformação aconteça, que essa ruptura aconteça e que traga para vocês benefícios e não malefícios. O que vocês têm como desafio a ocorrência desse evento não muito agradável, mas que ao mesmo tempo muito necessário, porque há um apego, um vício, um desgaste, né, uma dependência emocional que é ruim para vocês. Bem, o desafio é cessar as brigas, sejam internas ou externas,
trabalhar questões materiais e trabalhar as questões da firmeza e a determinação mental. Lembre-se, para sair de uma dependência emocional é preciso muita força, principalmente força mental, né? Você precisa bloquear aquela energia e trabalhar para que você não caia na tentação de voltar de repente. Se você rompeu o casamento, você rompeu a união, rompeu a amizade, você volte com ela novamente. Então é preciso muita firmeza, muita determinação. Então a mente precisa estar forte, precisa estar determinada, precisa estar fria. Uma mente fria e determinada é o que vocês precisam para resolver essa questão de dependência emocional, de vícios, de coisas que não são muito legais na vida de vocês, trazida por uma relação que não está boa, não está dedinho para cima não, tá dedinho para baixo. Então tá muito ruim essa relação de vocês e vocês estão precisando trabalhar isso, entender que esses conflitos, inclusive é uma relação que traz conflitos, né? Então é um desafio de vocês eliminar esses conflitos, parar de sofrer, parar de ter conflitos tanto internos quanto com essa pessoa, né? Oportunidades. Uma nova oportunidade chegando na vida de vocês, na medida em que esse rompimento ocorre, que esse rompimento acontece, vocês se abrem para novas oportunidades. Oportunidades essas em que vocês vão ter que trabalhar o desapego. Então, a oportunidade de trabalhar o deixar ir, né? Que a última carta, inclusive, fala disso. Deixar ir. Então, é deixar ir aquilo que não dá mais para vocês, aquilo que não coaduna com a energia de vocês, aquilo que não ajuda vocês, aquilo que não colabora com vocês. Então, é muito importante vocês trabalharem esse desapego, trabalharem essa energia. É fundamental para vocês trazerem essa energia aqui de finalização, de deixar ir mesmo, de ter coragem, de fazer esse movimento de deixar ir, esse movimento de não ficar aprisionado. Vocês estão aprisionados e acorrentados, tanto na dependência emocional, quanto também dependentes de outras coisas, né? De repente de outros vícios, de outras situações, até do próprio conforto desconfortável, podemos chamar assim. Quando a gente fica numa zona de conforto, que parece que está confortável, mas no fundo está desconfortável, pois é, vocês estão desconfortáveis. Então é preciso fazer esse movimento, é preciso deixar a torre acontecer. Porque ao acontecer, você abre novas oportunidades para você, novas chances de relações mais sólidas, mais trabalhadas, mais firmes, mais pé no chão, onde você vai ter alguém do qual você possa ter mais compromisso com essa pessoa, que você possa ter mais fidelidade, mais lealdade, mais firmeza, onde você possa confiar nela. Porque no momento você está com uma pessoa do qual você não confia, do qual ela não te traz essa confiança, essa certeza. Você não tem essa conexão real. Não há uma conexão real, não há uma relação que seja firme, que traga a você a lealdade e a confiança necessárias, que essa carta nos fala disso também, de confiança, de confiabilidade, né? De ter certeza de que essa pessoa ela é firme comigo. E nesse momento a gente entende que não, que está abalando inclusive os bens materiais, as questões materiais e certamente abala a mente também, que abala o corpo, que traz doenças, que traz desequilíbrios. Por isso que é o momento de deixar ir, é o momento de você abandonar essa relação para aqueles, obviamente, que ressoarem com a tiragem. Óbvio que não vale para todos, né? Nem todos os capricornianos do mundo estão numa relação tóxica, mas podem estar numa relação que precisa de modificação, que precisa de alteração, que precisa de trabalhar uma harmonia maior, de trabalhar a confiabilidade, de trabalhar a lealdade, de trabalhar a confiança. Então, não necessariamente uma traição, não necessariamente uma relação ruim, para que está na mesa para os capricornianos que estão numa relação tóxica, né? Numa relação pesada, numa relação de uma dependência emocional, onde há muita dificuldade. Porém,
Também podemos estar falando com pessoas que não estão tão assim, né? A relação não está tão ruim assim, ao ponto de precisar você se livrar da pessoa. Mas pelo menos de você deixar ir tudo aquilo que não interessa mais para a relação, para transformar a relação em algo melhor, em algo mais confiável, em algo mais saudável para vocês. Então, para aqueles que não estão numa relação que a gente pode classificar de tóxica, ruim, independente, mas não está boa no momento, é o momento de você deixar as transformações acontecerem, as brigas, né, cessar as brigas e as disputas internas, para que você consiga voltar com a sua estabilidade, né, com a sua firmeza, com aquela coisa, né, sólida, para voltar à solidez e à firmeza que vocês precisam para que um casamento, uma união, enfim, seja o que for, uma sociedade consiga continuar. Então, para os que precisam terminar porque estão numa relação muito difícil, esse é o momento. Né? Para aqueles que estão numa relação que não é tão complexa assim, não é tão ruim assim, mas que está passando por uma crise, é o momento de resolver essa crise, de parar os conflitos, botar os pezinhos no chão, botar a cabeça na firmeza e na determinação e trabalhar no sentido de desapegar e deixar tudo ir embora que não serve mais para essa relação. Transformar a relação, limpá-la, né? Trazer diálogos mais firmes, ser mais sinceros um com o outro, ter mais coragem de falar, de se posicionar, de dizer o que você quer, o que você deseja, né? O outro de ter a coragem, a firmeza de ouvir e entender o que você está pedindo, ou vice-versa, tanto faz. Tanto você falar e ouvir, quanto o outro ouvir e falar, né? Os dois precisam se abrir a essa conexão, né? Já que vocês querem uma conexão. Ou trazer de volta essa fidelidade, lealdade e confiança, apesar de serem difíceis, dependendo do acontecimento, mas vamos lá, que seja possível. Então é nesse momento que vocês têm que deixar aí os apegos, as tristezas, as mágoas, as raivas, os momentos de deslize. Então, se você quer essa pessoa na sua vida, você acha que ela é importante, é o momento de você deixar ir as mágoas, as tristezas, os apegos, as coisas ruins que ela fez, aquilo que ela fez, mas talvez às vezes nem tanto de caso pensado, mas ela foi impulsiva e fez algo errado e te magoou. Pois é, então esse é um trabalho que vocês têm a oportunidade de trabalhar e limpar isso da vida de vocês, para que a união de vocês continue, né? Mas continue de uma outra forma, de uma outra maneira. O conselho do baralho cigano para vocês é a carta. Essa carta do baralho cigano diz o seguinte: cuidado, observe, analise. Então eu volto a falar novamente com as pessoas que estão numa relação mais conflituosa, mais difícil, mais tóxica, mais dependente emocional. Então tome cuidado com essa pessoa, observe, analise, cuidado com as informações que chegam para vocês, né? Verifique, analise, não saia fazendo as coisas de forma impulsiva. Pelo contrário, essa carta nos fala de frieza e determinação. Então você tem que ter a cabeça no lugar. Então recebeu uma informação, vai checar, vai observar, vai ver se essa informação procede, né? Porque estando você no momento de conflito, é natural que não pare, pense e analise de forma correta, fria e analítica. Então esse é o momento de vocês, capricornianos, analisarem muito bem a relação, veem se vocês não estão numa relação de dependências emocionais, de toxicidade e de prisão. Se tiverem, é o momento de parar, pensar, agir com frieza, com determinação e deixar ir essa pessoa, essa situação e tudo aquilo que atrapalha esse bom convívio. Boa sorte para os capricornianos.